Oi, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Educação de Qualidade. A gente vai fazer uma aula complementar de Química. Essa aula aqui a gente vai só fazer algumas explicações referente à mudança do estado físico da matéria. A gente utilizou um exemplo aqui, a água H2O, que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando é um, não aparece um. Então a gente utilizou mudança de estado físico da matéria, água. Então, vamos, dentro da água, que é o universal, ela é padrão, ela faz parte da sobrevivência de tudo nessa vida aqui na Terra, a gente vai ver. Os três primeiros que a gente já viu na aula um, 2 e 3 são o sólido. O sólido seria a água, a H2O, tá? A água. Eu tenho um artigo sobre a molécula da água, tá? Que é um complemento. A H2O, 2 de hidrogênio e de oxigênio, onde ela está no estado sólido, ou seja, a coesão é maior que a repulsão. Depois eu tenho um líquido, a molécula da água H2O, 2 de hidrogênio e de oxigênio, onde ela vai estar no estado líquido. A coesão e a repulsão são iguais. A gente já falou isso aqui, eu acho, na aula 2. E coesão e repulsão, a coesão é menor que a repulsão no gasoso, que é O2. No caso, a gente está colocando um gás que é 2 de oxigênio, que seria da evaporação da água. Então viraria esse gás, O2, duas moléculas de oxigênio. Duas moléculas gasosas de oxigênio, ok? O O2. Então a água, ela no líquido, a fórmula dela é a mesma, H2O. Mas quando ela passa para gasoso, ela vira O2, que é o oxigênio. Tá. Para ela passar, olha só, para ela passar do líquido para o gasoso, ela tem que passar por um processo de vaporização. Suponhamos que eu pego essa água aqui, coloco dentro de uma vasilha e aqueça ela, vai chegar aos 40 graus, vai começar o processo de ebulição e aos 100 graus Celsius ela vai vaporizar aos 100 graus. Ela vai começar a virar vapor. Então, quando ela começar a virar vapor, moléculas de oxigênio, que no caso aqui vai se separar do hidrogênio, e essas moléculas vão se juntar com outra molécula, vai ficar duas moléculas, O mais O vai ficar O2. Tá? Só que para isso, para ela se desprender, ela mudar essa fórmula aqui, ela vai ter que passar pelo processo de vaporização, ela vai aquecer. E como que acontece esse processo de vaporização? Tá? As águas do mar aquecidas pela luz do sol, tá? Acontece o processo de vaporização durante todo o dia, daí que é importante o sol, é importante o dia, para que aconteçam essas reações químicas na natureza, tá? Que é o processo que a gente fala vaporização. Aí tem mais item interessante, né? É, chegando nesse processo de vaporização, a gente tem um processo que é chamado do sólido para o líquido, chamado processo de fusão. Ou seja, o sólido ele vai ter que começar a derreter, ele vai ter que sair da temperatura negativa, ele vai ter um tempo de derretimento, dependendo da temperatura, que é a temperatura e tempo, pressão também, onde ele vai vir para o líquido, e aí esse processo aqui de estado, de mudança de estado da matéria, físico e químico da matéria, é chamado de fusão, vai acontecer uma fusão. Agora, a gente já viu que do sólido para o líquido acontece uma fusão. Do líquido para o gasoso acontece uma vaporização. E se fosse o reverso disso aí, o inverso? Esse aqui é no sentido indo. Agora vamos ver o sentido inverso. Tá. Eu tenho gás que está lá na atmosfera, o O2, que é o oxigênio, e de repente essas nuvens que estão carregadas de oxigênio, de moléculas de oxigênio, elas viraram vapores. E daqui a pouco ela começa a se resfriar. É chamada de condensação. Ela se resfria, se precipitam e se torna líquido novamente. Então, através dessa reação química na natureza, na atmosfera, ela vai se retornar à água novamente. Ou seja, essa condensação vai fazer com que o O2 se desprenda do O e ele começa a prender em duas de hidrogênio novamente. Esse H2 ele vai puxar esse um de hidrogênio, vai se transformar numa molécula da água e vai cair como gota de chuva. Tá?
E aí, continuando o processo inverso, eu tenho o líquido para o sólido. Como que acontece o líquido para o sólido? A solidificação. Bom, a gente sabe que se a gente pegar uma garrafa de água, colocar ela dentro da geladeira, ela chegar a 0 grau, a gente dá uma pancada forte nela, ela vai se solidificar automaticamente, vai virar gelo. Mas a mais ou menos quanto eu consigo fazer com que ela vire gelo sem eu dar essa pancada? Menos 3 graus Celsius. Menos 3 graus Celsius, ela vai virar gelo dentro do congelador, sem precisar de pancada nenhuma. Ela vai começar a se solidificar. A gente tem um processo muito interessante, que nesse quadro aqui a gente vai explicar. É o processo de sublimação. O processo de sublimação é quando a água está no estado gasoso, vamos supor, as nuvens estão no estado de vapores gasoso, e esse gasoso ele se solidifica rapidamente, chama de sublimação. É quando uma massa de ar quente está lá, umas nuvens carregadas, e vem uma massa de ar frio, se choca nela, acontece a chuva, acontece a sublimação, chovendo pedra de gelo, que é o granizo. Cara, é assim que se faz o processo de sublimação na atmosfera, na natureza. O que é que eu estou acabando de te explicar? Estou te explicando sobre a água no processo da natureza. Isso aqui também não deixa de ser o ciclo da água. Acontece no óleo, é um pouco diferente. Acontece em outros líquidos, acontece em outros líquidos. Alguns têm uns itens diferentes, outros não, tá? E essa aula aqui é só para explicar isso aqui, que é uma introdução. Mais na frente a gente vai ver também sobre calefação, né? É quando você está com líquido muito aquecido dentro de uma frigideira. Eu vou dar uma explicação para poder encerrar. Você tem água lá dentro de uma frigideira quente. Não, você tem uma panela altamente aquecida no fogo e você joga água. Essa água instantaneamente ela vai virar vapor, ela vai ela vai se tornar no estado gasoso. Ela vai virar vapor e ela vai começar a subir. Esse processo é chamado calefação e esse processo dentro da, do corpo de bombeiro ele é muito perigoso. Se você estiver dentro de um espaço confinado, um espaço fechado, e estiver pegando fogo, você jogar a água de uma vez, esse vapor quente ele vem e você inala esse vapor quente. Aí é arriscado você ter um problema muito sério. Bom, para não me estender muito, porque daí eu vou ligar a química com física, com segurança do trabalho, com o NR23, a gente vai encerrar por aqui e na quarta aula, a gente vai explicar direitinho cada item disso aqui, ponto de fusão e tudo mais. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.